vamos começar hoje uma série de ministrações com o tema Soluções Divinas para Problemas Recorrentes. E hoje nós vamos falar sobre o desânimo. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 2, os versículos de 11 a 20, nós leremos. Obrigado. Neemias 2, 11 a 20. Neemias capítulo 2, de 11 a 20, a palavra de Deus nos diz assim: Neemias anima o povo a reedificar os muros. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos. Orar com Deus, pedindo a graça agora especial para esse momento de reflexão da sua palavra. Senhor, que bom a tua igreja estar reunida nesse momento. É uma grande oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. Obrigado por aqueles que são alcançados também através, Deus amado, dessa possibilidade, da transmissão pela internet. Nós pedimos a Deus que a palavra do Senhor seja nesse instante compreendida, apreendida, absorvida, que ela seja importante, relevante, abençoadora para a vida das pessoas aqui, que sirva também de motivação, de desafio, Pai amado. Fala aos nossos corações. Esta é a nossa oração em nome e por amor e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, eu tenho um pensamento que eu tenho comigo, que o mês de abril é decisivo para as realizações que nós teremos durante um determinado ano, durante o ano. Os 3 primeiros meses, e se assim com você, nós vamos no embalo de um novo ano, na virada. Alguns tiram férias, um momento em que a vida ganha aquele entusiasmo. Nesse momento, então, nesses 3 primeiros meses do ano, o ânimo e o entusiasmo eles estão latentes,
fortes dentro de nós. Mas à medida que os dias vão passando, nós vamos sendo engolidos pela rotina. Não sei se você já parou para pensar nisso. Às vezes por alguns fracassos que nós já contabilizamos, pelos medos, pelas angústias e pelo desânimo, que é o objeto do nosso estudo nessa noite. Então, queridos, aquela euforia inicial, tão característica do começo do ano, vai se esvaindo. Por conseguinte, nós começamos a sentir o peso das obrigações. Descobrimos que não vai ser tão fácil cumprir algumas daquelas metas que nós traçamos lá no começo do ano. Chegamos já, nesse período, à conclusão de que talvez não possamos realizar alguns dos sonhos. E já sabemos que o nosso time não vai ser campeão estadual, no caso do Gerson, e mais alguns por aí. Dessa forma, queridos, nós vemos um problema recorrente chamado desânimo montar o seu acampamento em nossas vidas. E como se não bastassem todos os inimigos que estão lá fora, ou que estão fora de nós, há um inimigo ainda mais letal, ainda mais perigoso aqui dentro, chamado desânimo, com o qual nós temos que lidar. Mas eu quero perguntar, o que é desânimo? Você seria capaz de definir o que é desânimo? Na realidade, não vou te ajudar muito. Eu vou dizer que desânimo, sabe o que é? Desânimo é a falta de ânimo. Ajudou, né? Desânimo é a falta de ânimo. Foi isso que o dicionário disse. Desânimo, queridos, é um estado de abatimento. Desânimo é o desalento. O desânimo, como alguém já disse, não sei se você já ouviu essa frase, gruda como um carrapato, suga as energias como um sanguessuga, incomoda mais que um mosquito e é mais chato que propaganda política. Tem coisa pior que isso. O desânimo, querido, não nos ajuda em nada. Absolutamente nada. Mas essa noite eu quero olhar para a palavra de Deus. Quero olhar, queridos, para esse personagem chamado Neemias, extraordinário, e nós vamos caminhar com esse personagem bíblico e ver que ele enfrenta uma situação generalizada de desânimo que parecia irreversível, mas com ele nós vamos aprender como vencer esse problema recorrente, que se não está nos tomando hoje, já nos tomou ontem, pode chegar amanhã na nossa casa, na nossa vida. Então, como lidar com isso? E para nós compreendermos esse assunto nessa noite, eu gostaria de fazer 3 perguntas e respondê-las. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer é: de onde vem o desânimo? Qual a sua causa? Qual a sua origem? De onde vem o desânimo? É a primeira pergunta que eu quero responder. Mas eu tenho outras perguntas também. Por exemplo, você é uma pessoa que desanima com facilidade? Não precisa você responder para mim, não precisa você nem se movimentar aí na cadeira. Mas você é uma pessoa que desanima com facilidade? Você é uma daquelas pessoas que às vezes está desanimada e nem sabe por quê? Se alguém pergunta para você assim, estou vendo você meio desanimado hoje, qual é a razão do teu desânimo? Você vai dizer, não, estou desanimado, mas eu não sei por quê. Mas o fato é, queridos, que para lutarmos contra o desânimo recorrente, nós precisamos saber de onde ele vem. Quais são as suas causas? Quais são as suas origens? Porque conhecer um problema é fundamental e elementar para enfrentá-lo e para eliminá-lo das nossas vidas. Enquanto não soubermos as causas, nós não vamos alcançar a vitória sobre o desânimo. Então eu pergunto, qual é a razão do teu desânimo? Por que você muitas vezes está desanimado? Agora, quando eu olho para a palavra de Deus, e é esse o nosso grande objetivo nessa noite, eu gostaria de responder, queridos, por que havia um desânimo generalizado em Israel? Por que o povo de Deus estava desanimado neste momento aqui da história?
E à medida que eu for falando e analisando as Escrituras, eu sei que você vai se identificar também com algumas dessas coisas que nós vamos encontrar aqui, algumas dessas razões. Então, por que havia um desânimo generalizado em Israel? Porque eles haviam perdido o propósito existencial. Essa é a primeira razão. Eles haviam perdido o propósito da existência. O povo de Israel, outrora tão poderoso, tão alegre, tão festivo, tão celebrante, tão abençoado por Deus, agora estava sendo motivo de chacota e vergonha. O povo de Israel, outrora tão consciente da sua identidade, do porquê eles existiam e da sua missão, qual era a sua razão de ser, eles haviam perdido essa razão de ser e o seu senso de missão. Eles não sabiam mais qual era o sentido da vida, eles não sabiam mais o porquê da existência. Então, o pensamento que passa a dirigir aquelas vidas naquele momento foi: por que reagir? Por que reconstruir e continuar a vida se nada tem significado? Se a vida não tem mais significado, se a vida não tem sentido, então nós estamos desanimados, porque não há mais razão de nós vivermos. Meus queridos, quando não sabemos, ou quando perdemos o sentido da vida, o desânimo reina absoluto em nossa existência. Quando não temos mais uma razão para nós nos levantarmos da cama todos os dias, o desânimo toma conta. Quando perdemos a nossa razão de ser, o encanto com a vida, o propósito com a existência, nós nos tornamos presas fáceis do desânimo. Então essa é a primeira razão, queridos. De onde vem o desânimo? O desânimo vem da perda do propósito existencial. Essa é a primeira razão. Mas uma segunda razão que eu posso encontrar, queridos, quando olho para a palavra de Deus, porque o povo de Israel havia perdido o seu ânimo, é porque eles haviam sido dominados pela apatia espiritual. O primeiro problema tinha a ver com a sua existência, eles tinham perdido a razão da existência, mas a segunda razão é que eles tinham perdido a sua relação com Deus. O primeiro problema estava aqui dentro. O segundo problema é que eles não estavam conseguindo se relacionar com Deus. Nós sabemos, quando olhamos para o livro de Neemias, que a cidade estava queimada, o templo havia sido destruído, o sistema religioso estava falido, a vida espiritual estava comprometida, o povo havia se afastado da presença de Deus, o povo havia deixado de prestar culto a Deus, o povo havia deixado de confiar no poder de Deus, e tudo isso estava gerando desânimo. Então, querido, preste atenção nisso. O afastamento de Deus gera desânimo. O afastamento de Deus gera desânimo. A perda da confiança em Deus gera desânimo. O arrefecimento da devoção a Deus, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de ler a Bíblia, quando nós deixamos de estar em comunhão com os irmãos para aquecer a nossa vida espiritual, nós desanimamos. Então, se você quer estar sempre animado, você precisa estar sempre na presença de Deus. Mas a terceira razão, queridos, por que o povo de Israel estava desanimado? A primeira é porque eles tinham perdido o propósito existencial. O segundo é porque eles tinham perdido, querido, a sua vida espiritual, estavam sendo dominados pela apatia espiritual. Mas a terceira razão é porque eles estavam sendo engolidos pela crise circunstancial. A crise que estava ao redor deles estava os engolindo, os impedindo de avançar. Como eu disse, Jerusalém estava na miséria, isso é fato. Os muros estavam derrubados, isso é inegável, as portas queimadas, as casas destruídas. Tudo isso gerava desânimo na vida daquele povo. Meus queridos, assim é na nossa vida. A proliferação de circunstâncias desagradáveis gera desânimo.
quando nossa vida não está em ordem, quando as coisas não estão no lugar, aliás, quando as coisas estão fora do lugar nas nossas vidas, quando as circunstâncias estão desfavoráveis para nós. Às vezes você amanhece um dia e você está extremamente animado, alegre, hoje eu vou fazer, causar, acontecer, como nós dizemos, mas aí surgem as intempéries, os contratempos, que nós não controlamos as circunstâncias, e aí nós somos dominados pelas circunstâncias e nos desanimamos. Mas até agora eu respondi de onde vem o desânimo. Então, querido, por 3 razões principais nós encontramos aqui na palavra de Deus. Quando a gente perde o propósito da existência, quando a gente se afasta de Deus, e quando a gente se deixa ser dominado pelas circunstâncias, nós desanimamos. A segunda pergunta que eu quero fazer nessa noite é: quais as características do desânimo? Quais as principais características do desânimo? Eu quero caracterizar o desânimo, queridos, olhando para a história de Neemias, para a história do povo de Israel, aqui nesse contexto, falando das terríveis perdas que o desânimo representa na nossa vida. Talvez você não perceba isso, mas o desânimo é um ladrão. Me rouba muita coisa da nossa vida. Eu posso testemunhar para você que em muitos momentos da minha vida eu permiti que o desânimo roubasse coisas tremendas. Porque se eu tivesse ânimo e se eu estivesse animado, eu iria atrás, eu confiaria em Deus e as coisas teriam acontecido. Mas porque eu deixei me abater pelo desânimo, eu desisti pelo caminho. Eu estou falando de mim, mas e você? Quantas vezes, queridos, nós fomos tomados pelo desânimo? E o desânimo gera perdas nas nossas vidas. Então, respondendo à pergunta, quais as principais características do desânimo, eu quero pensar, queridos, nas perdas que o desânimo gera na nossa vida, e eu quero então perguntar e responder que perdas o desânimo traz. E a primeira perda que o desânimo traz é a perda da visão espiritual. Quando nós estamos desanimados, nós perdemos a visão espiritual das coisas. Veja bem, vamos aqui para a história de Neemias, o povo de Israel. O que eles viam? Eles só viam ruínas. O povo só via assolação. O povo só via a destruição. O povo só via o lado ruim da situação. Então, queridos, para superar o desânimo, nós precisamos entender que manter os olhos no foco errado nos impede de sair do desânimo. Apenas contemplar os escombros não traz solução. Só aumenta o desespero, só perpetua a situação estabelecida. Era assim que o povo de Israel estava contemplando os escombros durante todo aquele tempo do cativeiro babilônico. Mas então Neemias chega com uma visão diferente. Enquanto eles estavam lá, desanimados, cabisbaixos, Neemias chega com outra visão. Veja só o que ele diz no finalzinho do versículo, do capítulo, aliás, o texto que nós lemos, no versículo 20, diz assim: então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Neemias tira o foco dos escombros, das coisas que estavam em ruínas, e ele visualiza os muros reconstruídos, e é isso que faz diferença. E sabe o que é isso, queridos? Isso é visão espiritual. Isso é enxergar com os olhos da fé. E esse é o desafio nosso, esse é o desafio seu, esse é o desafio da igreja. Quando nós estamos com esses olhos aqui, enxergando escombros, ruínas, coisas ruins, momentos delicados, isso pode ser na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, isso pode ser entre os nossos amigos, pode ser aqui na igreja. Então o nosso desafio, queridos,
é olhar com os olhos da fé, enxergar como Neemias enxergou. Ele diz: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Ele já viu o muro reconstruído. Mas uma segunda coisa, querido, que o desânimo nos faz perder. A primeira é a perda da visão espiritual, mas a segunda é a perda do movimento transformador. O desânimo nos faz perder o movimento transformador. Eu gosto de pensar isso quando eu olho aqui para esse texto, para a história de Neemias, que em 70 anos eles não conseguiram fazer o que, quando Neemias chegou, aconteceu em 52 dias. Estou mentindo? Está na Bíblia. Neemias 6,15 fala assim, que eles terminaram o muro em quantos dias? 52 dias. Eles ficaram 70 anos, queridos, só contemplando os escombros, só contemplando as ruínas. Eles haviam perdido o movimento transformador. Mas em contrapartida, quando Neemias chega com essa visão dos céus, dizendo: gente, vocês estão desanimados, vamos nos animar, porque o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. E então, sob a liderança de Neemias, eles fazem em 52 dias o que em 70 anos não tinham conseguido fazer. Porque o desânimo faz isso e nos faz acreditar, queridos, que nenhuma mudança é possível. O desânimo nos paralisa, nos hipnotiza, nos impede de sonhar, de gestar alguma coisa nova, de gerar e produzir coisas novas na nossa vida, em nossa família, em nossa sociedade lá fora, em nossa igreja. O desânimo nos faz perder o poder de iniciativa. Então, queridos, cuidado com o desânimo, porque ele pode ser uma arma a serviço de Satanás na sua vida. Satanás nem precisa fazer muita coisa na sua vida, somente te desanimar. E daí o resto você não vai fazer, porque você vai perder o movimento transformador. Mas outra coisa ainda nessa linha, queridos, que o desânimo nos faz perder, aliás, traz a perda do poder de reação. O desânimo tira isso. Como eu disse, o povo de Israel, tão ávido por vitórias, agora estava apático. Estavam estacionados, contemplando as ruínas, sem poder de reação. E sem poder de reação nada acontece, querido. Sem poder de reação as coisas não mudam, elas continuam como estão. Sem poder de reação as vitórias vão para outro lado, para outras pessoas que estão tendo poder de reação. Não tem como não falar isso, queridos. E essa igreja que passou por momentos tão difíceis recentemente, momentos de extrema dificuldade, precisa ter um grande poder de reação. E nós já estamos vendo isso aqui, eu fico feliz com isso, glória a Deus por isso. Mas nós precisamos crer que as situações podem ser alteradas rapidamente, mas é preciso poder de reação, irmãos. Quando Neemias chega desafiando as pessoas a reagir, eles se unem. Você ouviu, querido? A palavra de Deus disse assim, eles disseram: disponhamos-nos. Está conjugado no plural, disponhamos-nos e reedifiquemos, e edifiquemos, aliás, e diz, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Logo em seguida, do versículo 18, que fala sobre essa decisão de seguir, olha, vamos nos dispor, vamos edificar. O que acontece? Porém, diz a Bíblia no versículo 19, Sambalate, Oronito, Tobias, o Serramonita e Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós. O que aconteceu? Escárnio, zombaria, na realidade, oposição. Em todo o processo de reconstrução, de revitalização, nós enfrentaremos oposição. Pode ser lá na sua vida, pode ser lá na sua família, pode ser lá na sua empresa, no seu trabalho, pode ser na igreja, em todos os lugares. Mas então nós precisamos estar prontos para enfrentar a oposição, assim como Neemias e o povo de Israel estiveram.
E eles só chegaram lá e reconstruíram os muros em 52 dias, porque eles não se deixaram abater pelo desânimo e não se deixaram amedrontar pela oposição. Mas a última pergunta que eu quero responder nessa noite é a pergunta principal. A primeira é: de onde vem o desânimo? Ela pode vir aí de dentro de você, ela pode vir da falta de ligação com Deus, e ela pode vir das coisas que estão ao seu redor, as circunstâncias desfavoráveis. Pode gerar perdas, perda da visão espiritual, você deixa de ver as coisas espiritualmente. Pode gerar perda do seu movimento transformador, de maneira que você fica só nas ruínas e não consegue gerar nada novo. Pode gerar a perda do poder de iniciativa, do poder de reação. Mas a pergunta final é: como vencer o desânimo? Esse é o foco. Se eu falasse só das causas, das origens, do que ele gera, dos efeitos, mas eu quero falar do remédio, quero falar da solução para o desânimo à luz da palavra de Deus. Como vencer o desânimo? O desânimo é um problema recorrente, é isso que nós estamos afirmando. Ele nunca sai de moda ou de cena, infelizmente. Ele é tão velho, tão presente na história da humanidade, tão atual, presente ainda hoje, não conseguimos lidar com ele. Ele se apresenta todos os dias na nossa vida, em alguns momentos de uma maneira mais acentuada e outros menos acentuada, mas o fato é que está aí. Ele pode nos manter cabisbaixos, olhando para baixo, ele pode nos manter deitados, sem sair da cama, sem vontade de viver, ele pode tirar a nossa energia, mas o fato é que ele não é o plano de Deus para nós. O desânimo não é o plano de Deus para a sua vida, querido. O desânimo é um inimigo real e perigoso. Agora, diante desse inimigo real e perigoso, você pode se entregar ou lutar. Você pode deixar tudo destruído ou se levantar para reconstruir. Você pode retroceder ou avançar. Você pode se render ou você pode lutar até o fim. A questão é: qual é a sua escolha? Mas vamos responder a pergunta: como vencer o desânimo? Eu quero dar 4 dicas aqui e encerrar. Primeiro, para vencer o desânimo, cerque-se de pessoas encorajadoras. Quer vencer o desânimo? Cerque-se de pessoas encorajadoras. No texto que nós lemos aqui tem uma dinâmica. Primeiro, Neemias vai sozinho. Ele diz: olha, eu não declarei para ninguém o que estava no meu coração. Ele vai com ele e com o seu animal. Tem uma hora que nem o animal consegue passar no lugar e ele segue sozinho. Absolutamente sozinho. Mas depois desse momento de solidão, ele compartilha a sua dificuldade e a sua missão com todos, porque ele não poderia ir sozinho. Sozinho, na realidade, queridos, ele não teria nem sequer sobrevivido, quanto mais realizado tão grande obra. O fato é que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos estar unidos. O fato é, queridos, também que nós precisamos ser fonte de encorajamento para os outros. Intencionalmente nós podemos abençoar a vida de outras pessoas. Isso também é papel da igreja, isso também é missão da igreja. Ser fonte de encorajamento para os outros. Eu pergunto: você tem sido fonte de encorajamento para os outros? Tem dito algumas palavras de encorajamento, umas palavras bonitas, elogios. Não sei se você, como eu, tem dificuldade para elogiar, mas o quanto isso é necessário e importante. Há pessoas, queridos, que são arautos do caos. Há pessoas que são porta-vozes de esperança. O que você quer ser? Há pessoas que geram sombras. Quando chega, parece que projeta uma sombra, mas há pessoas que espalham luz. Que tipo de pessoa você quer ser? Há pessoas que derrubam, mas há pessoas que levantam. Que tipo de pessoa você quer ser? Cerque-se
de pessoas encorajadoras. Essa é a primeira lição para você vencer o desânimo. A segunda dica que eu quero dar com base na palavra de Deus para você vencer o desânimo é: focalize os desafios futuros. Quer vencer o desânimo? Focalize os desafios futuros. O foco não pode estar na miséria atual, mas na reconstrução do futuro. O foco não pode estar nos opositores que estão ao nosso redor agora, mas na linha de chegada. Foi isso que Neemias viu. Estavam ali Gesem, o Arábio, essas pessoas todas aqui, Sanbalate, Tobias, que geraram grandes males para Neemias, mas ele focalizou o muro reconstruído. Focalize, querido, os desafios futuros. O foco não pode estar no muro caído, mas no muro levantado. Porque grandes desafios, queridos, são santos remédios contra o desânimo. Quando a gente focaliza um desafio futuro, a gente vence o desânimo agora. Os desafios futuros desta igreja, por exemplo, e nós temos que procurar um novo local, não poderemos mais estar aqui. Os desafios, queridos, do futuro desta igreja precisam nos empolgar, precisam nos motivar, precisam nos entusiasmar e não nos amedrontar. É assim que nós deveremos caminhar. Terceira coisa, eu falei que são 4, é construa uma estratégia de vitória. Você quer vencer o desânimo? Construa uma estratégia de vitória. Porque o desânimo, como eu falei, ele rouba o nosso poder de mobilização. Mas o fato é que enquanto nós ficarmos chorando diante dos muros caídos, dominados pelo desânimo, nós não vamos ver mudanças substanciais. Então eu pergunto, qual é a sua estratégia para vencer o desânimo? Qual é a sua estratégia para vencer o desânimo em sua vida pessoal? Para que você não ande mais tão desanimado, que você supere isso. Qual é a sua estratégia para vencer o desânimo em sua casa? Qual é a estratégia, queridos, para vencer o desânimo em nossa igreja? Quando olhamos para Neemias, nós encontramos aqui a sua estratégia. Ele desafiou o povo, ele energizou o povo e ele organizou o povo para que houvesse a vitória. Então essas coisas são importantes, queridos, quando nós pensamos na nossa vida, encarar os desafios, estarmos energizados com os desafios. E aí sim entra a obra do Espírito Santo de Deus em nós, porque tem coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos, mas Ele chega com o seu poder, com o seu estímulo, com o seu sopro. E Neemias fez mais, ele organizou o povo. E essa estratégia trouxe grande vitória. Às vezes o que nos falta para nós conseguirmos grandes vitórias, queridos, é simplesmente estarmos inspirados e um pouco de organização, que aí sim nós conseguimos avançar. Mas a última coisa, que eu deixei por último, porque ela é a mais importante de todas, como vencer o desânimo. Então olha só, eu falei algumas coisas aqui e eu gosto de que vocês percebam que eu gosto de ser progressivo no meu pensamento. Para vencer o desânimo, você vai precisar de pessoas ao seu lado. Cerque-se de pessoas encorajadoras. Para vencer o desânimo, você precisa pensar no futuro, ter desafios para o futuro. Para vencer o desânimo, querido, você precisa de organização. Você precisa ter uma estratégia. Senão você vai ficar patinando, não vai sair do lugar. Mas para vencer o desânimo, a 4ª coisa é confie em Deus. Não tem missão mais importante que essa. Neemias não fez um discurso motivacional, e não é isso que eu estou fazendo nessa noite. Ele convidou as pessoas a andarem pela fé. Isso é diferente de fazer um discurso motivacional. Porque o segredo, queridos, não é a autoajuda que está na moda atualmente. O segredo é a ajuda do alto. Você já deve ter ouvido esse trocadilho. Para vencer o desânimo, nós precisamos contar com a liderança segura de Deus. A presença encorajadora, as armas adequadas, as táticas certas do nosso grande general, que é o Senhor Jesus Cristo.
Então, queridos, eu gosto de ver duas coisas que Neemias fez aqui, que é um santo remédio contra o desânimo. Primeiro, Neemias relembrou o que Deus já tinha feito. Eu quero que você acompanhe comigo na Bíblia. Verso 18. Neemias relembrou o que Deus já havia feito. Disse assim: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram. O que Neemias fez aqui? Ele relembrou o que Deus já havia feito. Eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Se quer vencer o desânimo, relembre o que Deus já fez por você. Mas Neemias tem mais. O versículo que eu já me referi, mas vamos terminar com ele, versículo 20. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Como Neemias levou aquele povo a sair do desânimo? Saiu de 70 anos de letargia para 52 dias de grandes realizações. Ele relembrou o que Deus já havia feito. Meu Deus sempre esteve comigo. E ele desafiou o povo a confiar no que Deus iria fazer. Ele disse: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Glória a Deus por isso.